Hoje, 23 de março, estamos terminando março de 2018 e estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira com muitas novidades. Entre as novidades todas, nós temos aí a participação no basquetebol, teremos também notícias sobre o JASC, principalmente o Cacadiná. Cacadiná, que ontem, quando nós terminamos o programa aqui, eu fiz uma pergunta a ele a respeito do jogo do Flamengo e Fluminense, e ele fez uma análise, e dentro da análise que ele fez, ele colocou que o Fluminense joga pelo empate e vai conseguir o empate e, consequentemente, vai desclassificar a equipe do Flamengo para desgosto do James. E o James ficou aí, mas o Flamengo é finalista, vai participar da final. Então, muita coisa nós vamos falar nesse programa e, principalmente, uma coisa inédita está acontecendo aqui na cidade de Itajaí. O Marcílio Dias, a gente sabe que tem dívidas trabalhistas, tem dívidas judiciais, inclusive, de aluguéis e um monte de coisa. E eu fui pego de surpresa hoje, quando tive a informação, e o Cacá também tem essa informação, de que um advogado, alguém, pediu a penhora dos troféus do Clube Náutico Marcílio Dias. Cacá, penhoraram os troféus do Marcílio, Cacá? Pois é, Ládio, lá para você que está ligado na TV Univale, a gente tem inclusive algumas imagens, registro do nosso colega Jânio Flávio Oliveira da Rádio Univale, ele que esteve presente na tarde de ontem lá no Gigantão das Avenidas, a gente vai relatar para você o que aconteceu então. Ontem, uma penhora no valor de R$11 mil quase tirou os troféus da sala do Gigantão das Avenidas. Só um detalhezinho, depois você continua. Todos os troféus? Não, inclusive estava listado os troféus. Essa imagem aí, ó, são 5 troféus, inclusive o título de 63 de Copa Santa Catarina. Esses troféus era para ter sido levado ontem lá do Gigantão das Avenidas. O oficial de justiça, na posse de um mandato de penhora judicial, adentrou as instalações do Marcílio e oficializou verbalmente aos funcionários sobre o ato da penhora. A ordem era de penhorar e remover os troféus até o valor satisfatório da dívida, repito, R$11 mil. O presidente do conselho, nessa foto, como você pode observar, o Miss César Vieira, evitou o pior, ficando como fiel depositário. Vale lembrar que desde o início do ano passado, o Marcílio destina parte considerável de suas receitas a acordos judiciais na Justiça do Trabalho e também na Civil, totalizando um montante de aproximadamente R$21 mil por mês para tentar bater a dívida. A dívida anunciada, portanto, é referente a 2012, essa de R$11 mil, por um aluguel não pago de um apartamento em Balneário Camboriú, na época do Abelardo Lunardelli, de 2012. Essa dívida quase tirou 5 troféus do Marcílio Dias, mas o Marcílio precisa pagar esses R$11 mil. O Almir é o nome responsável, portanto, mas o marinheiro precisa arrecadar esse dinheiro. E um detalhe, né? Em gestões anteriores, principalmente na época do Ego, troféus e todos aqueles documentários, documentos, quadros, fotos, estavam jogados num quartinho lá. O Eladio, inclusive o diretor de Memória e Cultura do Marcílio, Fernando Alessio, ele comenta que tinha troféu, né, da década de 60, da década passada do Marcílio Dias, que não tinha bonequinho, que não tinha bola, que não tinha um braço. Então, assim, um descuidado com o patrimônio do clube. Gente, o título de 63 é o título mais importante da história do Marcílio. É um campeonato catarinense que o Marcílio ganhou em 63, a Taça Luiz Amelo. E, gente, por causa de R$11 mil, iriam levar esse patrimônio do clube. É triste, é de chorar. O Almir disse que estava chorando, o Jânio comentou que o Almir estava chorando, o diretor de comunicação chorando, abraçado nos troféus para evitar que eles fossem tirados do Marcílio Dias. Isso não existe, né, gente? R$11 mil. Agora, o R$21 mil que é pago pela diretoria todo mês, pela atual presidência, para abater dívida de justiça, de trabalho, né, é um valor considerável. Com R$21 mil, você monta metade de um time para a Série B do Campeonato Catarinense, sem receita ainda. Então, existe um sacrifício. E agora, mexeu com o torcedor esse momento, né, ontem vivido pelo Marcílio. A gente, nos últimos dias, estava dando notícias boas de planejamento estratégico, perspectiva para a Série B, planejamento para daqui a 5 anos, René Marques chegando, Marco Gama chegando, e a gente é pego de surpresa nessa situação, né? E não deve ser a primeira, não é a primeira, não deve ser a primeira. O Marcílio ainda vai ter muito trabalho para pagar essas dívidas, vão pagar,
mas realmente é triste as notícias que a gente tem que passar para o torcedor. Não é dessa diretoria, são dívidas passadas que quem está à frente do Marcílio hoje tem que arcar. Na verdade, esses troféus e todos esses documentos que registravam o passado do Clube Náutico Marcílio Dias foram jogados praticamente fora e foram restaurados agora. Existe agora um memorial ali onde tem a área de troféus. E até eu tinha comentado aqui esses dias, eu tenho inclusive uma foto minha de 1970 que eu vou reproduzir e vou doar lá para o arquivo do Marcílio Dias. A equipe de 1970, quando o Marcílio Dias parou. Depois o Marcílio Dias voltou só em 73. De 73 para 74 é que o Marcílio Dias retornou. Eladio, posso passar um dever de casa para ti então, já que você tem essa foto? Pode. Você poderia, claro, doar para o Marcílio Dias, como você planeja fazer, mas mostrar aqui para a gente também, né? Tenho certeza que o torcedor gostaria de ver essa foto aí desse time de 70. Se a gente conseguir reproduzir, mas acho que seria muito legal. Claro, doar para o Marcílio Dias... Semana que vem eu me comprometo a trazer aqui, mandar para o Marquinhos vai editar lá. Seria muito legal para o torcedor. Vai mostrar lá a equipe já passei um dever de casa para o chefe aí. De 1970. Então, agora que existe isso, o pessoal vai fazer uma penhora. É lamentável. E aquela estatura que você viu ali, que o Cacá acabou de mostrar ali juntamente com o Marquinhos, é exatamente o presidente do Conselho Deliberativo do Marcílio Dias assumindo como fiel depositário daquele instrumento. E como é que o Marcílio Dias vai fazer para resgatar essa dívida? Qual é a mecânica? O torcedor, inclusive, se prontificou a ajudar, né, fazer algum evento beneficente para arrecadar esse dinheiro. É um valor considerável, né, de arrecadado da noite para o dia, R$11 mil, mas a realidade é que o Marcílio vai ter que fazer alguma coisa para poder conseguir esse dinheiro e pagar a dívida. O Almir é que está responsável. Vamos aguardar os próximos passos do Marcílio. Para o torcedor que quiser mais detalhes, no site oficial do Marcílio tem uma nota oficial sobre o acontecido, com informações também, e tranquilizando o torcedor de que o problema vai ser resolvido e o Marcílio não vai perder esses troféus. Bom, Cacá, e como na quinta-feira também nós abrimos espaço para o esporte amador, o esporte de competição a nível estadual, promovido pela FEISPORT, nós tivemos também aí o lançamento dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que vai ser na cidade de Caçador, é isso? Exatamente. A gente tem algumas imagens de representantes da nossa Itajaí, atual campeã do JAS, tricampeã, né? Já está na tela para você o Celinho Amorim, vai estar o Pratiati passando aí, o Jusemar, porque ontem tivemos o lançamento oficial dos Jogos Abertos de Santa Catarina 2018. O ato contou com a presença de autoridades, dirigentes esportivos e também atletas. E, claro, a nossa delegação de Itajaí também se fez presente. Nessa imagem você pode acompanhar o Célio Amorim, diretor de rendimento, o Pratiati de Esportes Amadores e o nosso Jusemar Ferreira, superintendente da Fundação. Durante a cerimônia, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer o troféu transitório do JAS, que inclusive ficou com a gente, né? Nós também tivemos a logomarca da competição, edição 2018, lançada lá em Caçador, em fevereiro, agora oficialmente também. Os Jogos Abertos vão acontecer entre os dias 6 e 16 de setembro e é uma promoção do governo de Santa Catarina por meio da FEISPORT da Prefeitura de Caçador. Portanto, esse evento já lançado, Itajaí vai em busca do tetracampeonato, muito legal, e estivemos presentes lá também. E aproveitando, registrar que está confirmado o próprio Josemar, que é o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, que esteve aqui na TV Univale, ele já confirmou a participação do Parajasc aqui na cidade de Itajaí. É verdade. Itajaí vai receber mais uma vez os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina e esse evento em Caçador, né, o JASC em Caçador, também é a terceira vez. Nós tivemos em 78, também tivemos em 2012 e agora em 2018 Caçador recebendo os Jogos Abertos de Santa Catarina. Agora, para você que gosta de basquetebol, que gosta de grandes lances, o Cacá nos preparou aí, ele compilou, ele foi lá, buscou essa matéria, uma matéria sensacional, numa final de basquete brasileiro, não é lá na NBA, brasileiro aqui, do Basquete Brasil, se não me engano, Ceará, né? É o basquete cearense contra o Bauru. Basquete cearense contra o Bauru. Vamos observar o lance final de jogo e o Cacá vai narrar pra gente e vamos mostrar o lance para você se deleitar, porque o basquete é bonito, o basquete é gostoso, porque
1 segundo no basquete vale ouro. E nesse jogo faltavam 9 segundos. Dá para botar o jogo na tela para o pessoal acompanhar então? Faltavam 9 segundos, tá ali, ó. O Paulinho vai fazer a cobrança, o time dele perdia por 78-80, ele bate na tabela ali, na cesta, e ele faz de 3 pontos e consegue a virada. Isso faltavam 9 segundos, gente. E o craque do basquete cearense acabou conseguindo essa virada, jogo importante. E o basquete cearense acabou vencendo o Bauru por 82-80. Perdia por 80-78. Um detalhe que não foi por acaso, não. Você vai observar aí, nós vamos voltar a repetir para você vai notar que o atleta, ele quando arremessa, ele arremessa com precisão, que ela pegue no aro e bate na tabela e sobe para ele, porque ele sai exatamente na trajetória que a bola teria que seguir. Olha só. É a intenção dele, né? Inclusive ele já joga e já sai correndo para a lateral esquerda para poder fazer o arremesso de 3, né? E a comemoração é fantástica, né? Porque mostra que o basquete até o último segundo importa e por isso o basquete é um esporte tão apaixonante. E todo mundo fala da NBA, o esporte americano, né? Nosso basquete também é muito forte. Nós temos o Flamengo, que é uma máquina de ganhar título, mas também os outros times da primeira divisão do nosso basquete fazem bonito, como você está vendo nesse lance aí. Porque, na verdade, isso aí muitas vezes aconteceu no basquete, de você errar propositalmente o arremesso e você ter que buscar para fazer ter a vantagem. Porque na cobrança ali valia 1 ponto só. Não, mas é que ele teve assim, ó, ele pensou, ele estudou, é assim que eu vou fazer. Ele fez e aconteceu. Por isso, merece e parabéns por você ter trazido essa imagem aí pra gente. Show de bola. De falta ele ganha nenhum ponto, como ele tentou de 3 e aí acabou fazendo 3 pontos e o basquete cearense venceu por 81-80, a equipe do Bauru perdia por 80-78. Então nós vamos com esses lances aí para no intervalo e voltamos na seguidinha para tabela dos resultados que nós tivemos ontem, o complemento Santa Catarina e também o Campeonato Carioca com a desclassificação do Flamengo. Estamos de volta e esse segundo bloco tem o apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de saladas e carnes. E fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Eu confesso a você que o assunto aqui do intervalo foi exatamente o lance do basquete. Nós começamos aqui a visualizar essa jogada extraordinária no basquete, e o basquete proporciona realmente a todos nós momentos importantes, principalmente no seu finalzinho de jogo, que é impressionante. Por isso que diz que NBA é NBA, mas agora no Brasil também tem lances hilários e lances que vale registro. Falando em registro, vamos à tabela, vamos ver o que aconteceu no Campeonato Carioca, é Taça Guanabara ou Taça Rio, agora Taça Rio. Na Taça Rio, vamos ver o que aconteceu na Taça Rio. Vamos dar uma olhadinha? Então aí, na semifinal da Taça Rio, o Fluminense jogava pelo empate e empatou contra a equipe do Flamengo e Fluminense vai fazer a final contra a equipe do Botafogo. Clássico vovô. Clássico vovô? É, na final. E aí então já está programado jogo final no domingo, no dia 25, Fluminense e Botafogo decidindo a Taça Rio. No Campeonato Paulista, na quinta-feira, nós tivemos Corinthians 2, Bragantino 0. Normal, né? É normal. É um jogo atrasado. E teremos agora, na semifinal, o jogo programado para sábado, Santos e Palmeiras. Olha que jogão, hein? Jogão Santos e Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Lógico, vão ficando no funil, vai ficando os grandes clubes para decidir. Primeiro jogo, tá, Eladio? Esse é o primeiro jogo de ida, né? No Campeonato Gaúcho, nós tivemos aí Brasil de Pelotas 2, São Luís 1, São José 1, Veranópolis 0. E no Campeonato Catarinense, completando a 15ª rodada, Internacional e Concórdia não saíram do 0-0. E o Brusque, que estava vencendo a equipe do Tubarão, sofreu uma virada e o Tubarão venceu em pleno estádio Augusto Bauer por 3-2 e o Tubarão dá uma respirada maior dentro da competição. Ontem o Tubarão jantou uma marreco, né? Exatamente. E está programado então a 16ª rodada para domingo, portanto faltando 3 rodadas, 16ª, 17ª e 18ª para terminar o campeonato. Brusque enfrenta a equipe da Chapecoense, o Criciúma enfrenta a equipe do Internacional, o Internacional brigando no rebaixamento,
o Criciúma já folgou um pouquinho mais. Figueirense e Ercílio Luz brigando no rebaixamento. Concórdia e Joinville, Concórdia brigando no rebaixamento. E, por último, a equipe do Tubarão e do Avaí. O Avaí ainda tem uma aspiração pequenininha, de tentar encostar no Figueirense, mas para ele encostar no Figueirense, a diferença é 9 pontos, e não, 8 pontos, e de 9 a ser disputado, eu acho que é muito difícil de a equipe do Avaí chegar a qualquer... Porque basta um empate para a equipe do Figueirense, o Figueirense já está classificado. E esse jogo Tubarão e Avaí, ele ganhou um tempero especial porque o Tubarão entrou na briga pela Copa do Brasil, né? Então, se o Tubarão vence o Avaí, fica numa situação muito confortável para segurar a participação na Copa do Brasil do ano que vem. Então, ficou um jogo muito interessante. Dos jogos de ontem, o Brusque reclama demais o terceiro gol do Tubarão, porque o jogador do Tubarão, que faz o terceiro gol, ele teria dominado a bola com a mão e aí feito o gol. Lembrando que o Tubarão, o presidente do Tubarão, tinha reclamado na última rodada da arbitragem. Chapecoense já reclamou da federação. Dois times que acabaram sendo beneficiados de alguma forma nas últimas rodadas. Coincidência ou não, a verdade é que quem gritou acabou sendo beneficiado nos outros jogos. Agora, a equipe do Brusque, com essa derrota para o Tubarão, ficou numa situação bem difícil. O Brusque recebe a Chapecoense nessa rodada, tem um jogo com o Figueirense no Scarpelli e tem um confronto direto contra o Inter de Lages ou Concórdia. Se o Eladio puder confirmar da última rodada. Brusque é o último jogo, ele joga em casa contra o Internacional, Inter de Lages. Mas joga em Brusque. São dois jogos contra a Chapecoense e Inter de Lages em casa e um jogo fora com o Figueirense. Então o Brusque foi numa situação muito complicada. E o Brusque pega a Chapecoense em casa. Pega o Avaí, o Brusque pega o Avaí na 17ª, o Brusque, e na 16ª o Brusque vai jogar contra a equipe da Chapecoense. Então, perdão, não é o Figueirense, é o Avaí na ressacada. E ainda o Inter de Lages em casa. Isso, o Brusque poderia ter carimbado a permanência ontem, acabou perdendo o confronto direto. E a briga aqui vai ser até o final. A briga do rebaixamento vai ser até o final. O Criciúma já deu adeus para a galera. Eu acho que já está definido, a Chapecoense vai decidir em casa. O Figueirense. Vai decidir em casa. A Chapecoense tem hoje o Brusque, jogando em Brusque, que é essa rodada agora, do final de semana. Eu acho que a Chapecoense consegue Depois da Chapecoense joga com o Figueirense lá em Chapecó, joga com o Figueirense. Que aí é para matar de vez. O empate já sacramenta. E, por último, a Chapecoense joga com o Avaí lá na ressacada, o Avaí já praticamente fora da situação. E o Avaí não vai querer também dar mole para a equipe do Figueirense. A parte de cima está bem definida, né? Está bem encaminhada, eu diria que 99% encaminhado. Agora, a parte de baixo ficou muito bom o resultado para o Ercílio Luz. Tanto Concórdia quanto o Inter de Lages, a gente falou ontem. Se alguém vencer nesse confronto, sairia da zona de rebaixamento. Ficou 0-0 o jogo. E aí ficou bom para o Ercílio Luz, que ainda assim continua fora da zona de rebaixamento. Agora, a tabela do Ercílio Luz também é ingrata. É muito difícil a tabela do Ercílio Luz nesses 3 últimos jogos. E por mais que hoje não esteja na zona de rebaixamento, ainda assim uma situação bem difícil. O Ercílio Luz pega o Figueirense fora, pega ali... o Ercílio pega o Figueirense no o Ercílio Luz depois pega a equipe do Concórdia, que é confronto direto. Esse jogo vai ser lá em Tubarão. E, por último, o Ercílio Luz joga fora de casa contra a equipe do Criciúma. Aí dificilmente vai pontuar contra Chapecoense e contra o Criciúma, talvez o Criciúma já um pouco mais desinteressado. Mas ficou muito difícil a situação desses 3 últimos clubes que estão lá embaixo. Talvez aquela nota de corte, a pontuação de corte, nem chegue a 18 ou 20 pontos, porque as equipes de baixo fizeram poucos pontos nesse campeonato catarinense. Mostra o nível do campeonato também, né? Que os 3 clubes que brigam contra o rebaixamento, os 2 que subiram da Série B para A e o Inter de Lages, não tem tanta força no cenário catarinense. Isso acabou atrapalhando o campeonato também pela disparidade da Chapecoense e do próprio Figueirense. Eu acredito que está definido já os 2 que vão decidir o título. Isso está definido. Agora, o rebaixamento, para mim, vai ser na última rodada. Eu não vejo, porque na última rodada nós teremos aqui Avaí e Chapecoense. Não vai valer mais nada, porque já está definido lá em cima. Brusque pega o Internacional. Confronto direto até então. Confronto direto até então. Mas o Brusque pode já se garantir nas 2 rodadas antes, né? Mas só que o Brusque vai pegar a Chapecoense. Que é um jogo difícil em casa. E a Chapecoense quer carimbar definitivamente, já está classificado. E depois o Avaí fora, né? Quer definir de uma vez por todas a final. Mas por mais que a Chapecoense já esteja garantida, depois ele vai pegar o Avaí. Na ressacada. São 2 jogos complicados para a equipe do Brusque e vai jogar em casa contra o Internacional. Então, o Internacional leva mais prejuízo aqui, porque o Internacional vai pegar o Tubarão também, que é confronto direto, vai pegar em Lages, e o Internacional pega agora
a equipe do Criciúma, lá em Criciúma, eu acho que o Internacional não escapa. Vamos pegar o Concórdia. O Concórdia tem agora o Joinville, lá em Concórdia, barra pesada. O Joinville já vive um outro momento com o novo técnico, Depois o Concórdia vai pegar o Ercílio Luz, que é confronto diretíssimo, lá em Tubarão. E por último, o Concórdia joga em casa contra o Figueirense. Só que aqui o Figueirense pode até poupar jogador para final. Para final. Pode até poupar, como também a própria Chapecoense pode poupar jogador contra o Avaí. Pelo fato do jogo sem Chapecó, e o Figueirense dificilmente vai ter chance de buscar a final para o Scarpelli, provavelmente na última rodada o Figueira deve botar o time alternativo, um time reserva, para se preservar para pegar a Chapecoense. Não, provavelmente. E a Chapecoense, com certeza absoluta, definida... A última rodada da Chape é com quem? É com o Avaí aqui na capital. Também dificilmente vai trazer o time para cá. Não, vai mandar time misto. Não vai se desgastar com a viagem. Vai mandar time misto, vai deixar o pessoal esperando para poder fazer parabéns, sensacional o Campeonato. A decisão é na semana seguinte. Sensacional o Campeonato Catarinense, muito bem feito, deixou as últimas rodadas muito mais emocionantes, né? Não, mas é mais emocionante o quê? Emocionante pro rebaixamento? Não, o rebaixamento não deve ser contado. O campeonato tem que ser nivelado pelo título. Na briga pelo título. Não tem mais briga pelo título. Sim, vai ter um jogo só. Aí é que está o detalhe. Chapecoense é campeã? Não é campeã porque ainda quiseram fazer uma final. É um jogo único. Não, eu sei, mas nas últimas rodadas de pontos corridos, não vale nada. É um jogo único. Pra cima não vale nada. Mas é um jogo único. Pois é, mas a 17ª e a 18ª rodada não vão valer nada. Pra briga por título. Não vale nada. Então vai ficar o torcedor que vai contra o rebaixamento. Torcedor que vai lotar o estádio, então é torcedor de rebaixamento? Provavelmente. E isso se o torcedor ainda estiver motivado a ajudar o time a escapar. Porque o Inter de Lages não conseguiu cativar o torcedor lá em Lages. Porque na última rodada, Avaí e Chapecoense deve ser pouco público, porque a Chapecoense deve vir com um time misto. O Figueirense vai jogar lá em Concórdia, mas também deve vir com um time misto também, facilitando até para o Concórdia. Prejudica a briga contra o rebaixamento quem está brigando no rebaixamento. Não, por isso que o campeonato foi mal feito. O campeonato foi mal feito porque desvalorizou a briga pelo título. Tanto é que só a Chapecoense e o Figueirense estão nessa. Não, mas se fosse do que estava escrito no papelzinho lá no começo, era turno e retorno direto, já tinha muito pior. O campeonato. Seria muito pior. Tchau. Eles amenizaram um pouquinho. Exatamente. Mas seria muito pior se fosse direto. Nós não temos futebol em Santa Catarina para fazer pontos corridos. Nossos times não aguentam. Tanto é que Chapecoense e Figueirense, que são os mais riquinhos, é que dispararam. Não aguenta, não é interessante. E o público, gente, eu não dei o público de quarta-feira. Nós tivemos 1.800 na ressacada, 2.300 no Heriberto Rilse, e a Chapecoense que recebeu a Círio deu 6.000, que foi o maior público de quarta-feira. Gente, 2 clássicos com menos de 3.000 pessoas em Santa Catarina. Mal feito o Campeonato Catarinense. Um abraço, Cacá. Domingo à noite estaremos aqui no nosso Univale Esportes e provavelmente vamos trazer aí o William, que é o... Toninho Camarão. O William fica para na outra semana para a gente falar. Toninho Camarão, preparador físico do Clube Náutico Barroso, estará conosco aqui no domingo para bater um papo com a gente. E Lade, para fechar, o Fla-Flu, Fluminense foi time de guerreiro. E quem está de aniversário hoje? Rápido. Seu Adão, grande abraço, seu Adão, torcedor do Colorado. Grande abraço, Adão, 78 anos, hein? Grande Adão.